Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar com mais um vídeo de referente a cálculo técnico. Hoje o nosso objetivo é descobrir esse valor aqui, né? Tá aí com x interrogação, que representa justamente a distância do centro desses dois furos aqui, né? Primeiro detalhe importante, né? Esse elemento, como não vem indicação de distância de face, né? Ele fica caracterizado justamente como no centro, né, desse elemento circular, né, ou anelar, né? Então a gente leva em consideração que ele está aqui no centro. Bom, primeiro ponto, né, aqui vem a informação desse diâmetro interno, está indicando aí que seja de 2 polegadas, né, ou seja, se 2 polegadas, né, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas é 50,8 milímetros, né? Então o primeiro ponto é que esse diâmetro aqui de 2 polegadas ele equivale a 50,8, né? Ou seja, a gente vai ter 2 vezes 25,4 que vai dar igual a 50,8. O segundo ponto é justamente identificar esse valor aqui, né? Ou seja, 1/8 de polegada, né? Então a gente vai ter 25,4 dividido por 8, né? Então esse é o segundo valor para a gente encontrar, né? Dividir aqui na calculadora, 25,4 dividido por 8 dá igual a 3,175, né? Então, detalhe, 3,175 ele representa esse valor aqui, né? E esse valor, se você observar, o que é que a gente tem aqui de indicação? Ele está levando em consideração toda essa espessura, né, dessa peça circular, né? Só que a distância que a gente quer é a distância entre os furos, ou seja, ela está aqui no centro. Então, como ela está no centro, a gente vai precisar da metade desse valor. Ou seja, 3,175 que a gente encontrou aqui, a gente vai dividir por 2. Então, dividindo por 2, a gente vai encontrar 1,5875, que representa o quê? Essa distância aqui. Só que essa peça ela é espelhada, né? Ou seja, ela também tem aqui para baixo essa informação aqui, né? Então, a gente vai precisar desse valor aqui também. Então, como a gente já tem o primeiro aqui, 1,5875, e como ela é espelhada, a gente vai ter o dobro desse valor, ou seja, a gente vai voltar para a condição inicial de 1/8. Então, a gente vai ter esses dois valores aqui somados com o centro, né, que é justamente esse diâmetro aqui, que a gente já descobriu que é 50,8, já que uma polegada equivale a 25,4. Então, a gente vai ter 50,8 somado a 1/8. Agora, entenda a lógica de 1/8, que não é simplesmente a espessura. É porque, nesse caso, a distância dessa borda interior para o centro do furo seria 1,16. Então, 1,16 mais 1,16, a gente vai encontrar 1/8, tá bom? Então, nesse caso aqui, somando os valores, a gente vai ter 1,5875, que é referente a esse primeiro valor aqui, somado com 1,5875, né? Ou seja, eu vou multiplicar ele aqui por 2, vai dar 3,175, somado com 2 polegadas, que é igual a 50,8. Né? Então, aqui encontrado o valor 53,975. Né? Esse valor ele representa o que? A distância do centro dos furos. Né? Então, é esse valor. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de dilatação térmica, né? Vamos fazer um primeiro vídeo aí sobre esse tema. Lembrando sempre que a dilatação térmica está ligada à questão da agitação molecular dos elementos que compõem, né, fisicamente o material. Né? Então, os materiais eles podem estar sofrendo essa dilatação térmica quando tem o aquecimento, né? E podem estar sofrendo a contração térmica quando tem um resfriamento. Né? Então, desde uma agitação molecular até uma compactação da mesma com base na temperatura, né? Seja aquecimento ou resfriamento. Nesse caso, para o cálculo da análise da dilatação térmica, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, onde a gente vai calcular a variação de comprimento, né, que é o ΔL. A gente tem o coeficiente de dilatação, né, que são valores específicos analisados em laboratório com base
em testes, né, para se ter a noção do quanto é que se tem de oscilação com base em uma determinada temperatura. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre essa questão do coeficiente de dilatação. Li é o comprimento inicial do produto e ΔT é a variação de temperatura, né? Então são esses elementos aí que compõem a fórmula. E aqui vamos para o caso, né? Um rolamento, ao ser utilizado em um ambiente onde a temperatura de trabalho é de 75 graus Celsius, apresenta estabilidade de funcionamento, ou seja, está tendo mau funcionamento, onde o mesmo apresentava seu diâmetro interno com valor de 32,0,28 milímetros. Esse valor aqui é justamente com 75 graus Celsius. Ou seja, quando a peça, o rolamento estava trabalhando com 75 graus Celsius, ele estava com esse valor. Então estava apresentando essa estabilidade. O fabricante do mesmo informa seu coeficiente de dilatação. Então aqui o próprio fabricante está informando o coeficiente de dilatação. E para esse rolamento trabalhar com a medida ideal indicada, né, indicada pelo fabricante, ele indica que o rolamento dilatando ele pode trabalhar perfeitamente entre 32,008 milímetros até 32,014 milímetros, né? Ou seja, isso aí leva em consideração capacidade de ajuste do mesmo, né? Ou seja, uma montagem de ajuste do rolamento, né? Então ele pode variar de 32,008 até 32,014, né? Então é um valor abaixo do que ele está funcionando, né? Que é com 32,028. Então, tomando como base o valor central de 32,011 milímetros, valor central, entenda-se o seguinte, né? Já que essa variação é de 32,008 até 32,014, ou seja, esses valores aqui são especificados pelo fabricante, né, para ele trabalhar aí de forma ideal, o valor central é justamente a média entre o máximo e o mínimo, né? Então, o valor central ele representa o valor ideal para funcionamento dele, né? Então, somando 32,014 mais 32,008 dividido por 2, a gente vai encontrar aqui o 32,011, que é o que a gente está considerando aí como o valor central ou o valor ideal do mesmo. Então, com base nesse valor aqui ideal, 32,011, informe em qual temperatura este rolamento deve atuar, né? Ou seja, atuar de forma plena indicada aí pelo fabricante. Lembrando que a variação pode ser de 32,008 até 32,014. Agora, a gente só está considerando o valor central, que é o mais preciso, ou seja, 32,011. Bom, então com base nisso, vamos agora para os cálculos. Primeiro ponto, né? O rolamento, o valor que se está querendo utilizar é esse valor interno de 32,011. Né? Então, a gente vai considerar o seguinte, 32,011 como valor inicial do rolamento e o valor especificado de 32,028, que era o que ele estava trabalhando a 75 graus Celsius, como valor final. Então, a gente vai poder fazer uma mudança na fórmula, um rearranjo da fórmula, para, com base na variação de comprimento, encontrar a temperatura, né? Ou seja, a gente vai procurar nesse cálculo agora a variação de temperatura, porque a variação de comprimento a gente já tem. A gente já sabe que ele vai variar de 32,011 até 32,028, né? Então eu estou considerando aqui valor final, valor inicial. O valor final a gente já sabe que é 75 graus Celsius, e agora eu quero saber qual é a temperatura para ele estar trabalhando com 32,011. Bom, fazendo a substituição nas fórmulas, a variação de comprimento, a gente já sabe que é o valor final, né, 32,028, menos 32,011, que é o que a gente está querendo, né? Então, a variação de comprimento ela é igual a 0,017 milímetros, né? Então, esse 0,017 é justamente aqui o ΔL. Alfa, a gente já sabe que é 0,00014, né? Que é o coeficiente de dilatação informado pelo fabricante. Comprimento inicial, 32,011. E o que a gente está querendo saber é justamente a variação de temperatura, né? Então, a variação de temperatura eu coloquei ela aqui como um x, né? Então, é esse elemento aqui.
Só que como a gente quer saber x vai ter que passar para o lado esquerdo. Ou seja, se ele está multiplicando, a gente vai fazer uma relação agora dividindo, né? Então, x, que é igual à variação de temperatura, para a gente encontrar a variação de temperatura, a gente vai ter justamente 0,017 dividido, tá aqui menor, 0,0014, né, multiplicado por 32,011. Então, com isso aqui, a gente vai encontrar a variação de temperatura. Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar aí 37,93 graus Celsius. O que é que isso representa? Isso representa a variação de temperatura. Ou seja, não é a temperatura que ele vai trabalhar ideal com 32,011. Mas o seguinte, se ele trabalhava com 75 graus Celsius, com um diâmetro de 32,028, se a gente subtrair de 75 graus Celsius 37,93 graus Celsius, que é a variação de temperatura, ou seja, variação de temperatura, temperatura máxima menos a temperatura mínima, a gente vai encontrar de fato agora, ou nesse caso aqui, a temperatura máxima menos o quanto ele variou para chegar nessa temperatura máxima. Então, subtraindo de 75 graus Celsius o 37,93, a gente vai encontrar a temperatura para se trabalhar com 32,011. Então, nesse caso, subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar aí 37,7 graus Celsius. Então, nesse caso, vou voltar aqui, 37,07 é a temperatura para se trabalhar com esse valor, 32,011. Então, é essa a relação. Então, para o ambiente que ele estava trabalhando, 75 graus Celsius, que estava com um valor de 32,028, ou seja, era uma condição realmente extrema e ele não estava trabalhando perfeitamente, né? Ou seja, estava trabalhando com variação, né? Ou seja, estava oscilando, então não era ideal. Então, esse rolamento aí ele trabalha perfeitamente com até 37 graus Celsius. Ou melhor, levando em consideração aquela medida central de 32,011, né? Lembrando que ele pode ainda variar um pouco mais. Ou seja, se ele pode variar um pouco mais, significa que essa temperatura ela ainda pode subir, levando em consideração esse valor, né? Então, se eu quiser saber qual é o valor limite de temperatura, de vez de eu considerar 32,011, eu vou considerar o valor final que ele pode oscilar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando sobre sistemas de inequação, né? Um detalhe importante é entender o que significa uma inequação, né? Uma inequação ela está ligada a um termo de desigualdade, né? Ou seja, desigualdade entre duas expressões matemáticas, né? O qual a gente pode determinar valores, né, dessas variáveis, né, que estão contidas no sistema e que venham justamente a satisfazer essa desigualdade, né? Ou seja, a gente tem a desigualdade entre dois termos e aí no caso a gente tem uma faixa possível de valores que venham a atender a possível solução, né? Então no caso aqui a gente vai resolver um exemplo, né? O exemplo é esse aqui, né? Ou seja, a gente tem aqui duas inequações, né? Qual que a gente tem o primeiro termo, a gente vai estar chamando de com base aí para f de x, e a segunda aqui embaixo com base como g de x. Bom, primeiro ponto aqui que a gente tem que ficar atento é a gente precisa balancear essa segunda equação aqui que a gente vai estar chamando de g de x, porque ela, se você observar, né, o valor dela, o primeiro fator dela está 2x mais 1 menor que 2, né? E se você observar de cima, né, que a gente vai estar chamando aí de f de x, a gente tem menos 2x menos 2 menor que 0. Então, a gente vai manter na mesma proporção, fazendo a referência também para o zero, né? Então, nesse caso aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar esse 2 aqui para o outro membro da equação, para o outro lado da inequação, né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter 2x mais 1 menos 2 menor que 0. Menos 2 porque o 2 aqui ele estava positivo,
ele passou para o outro lado negativo, né? Então, nesse caso, a gente fazendo essa relação, a gente vai ficar com a inequação, mantendo a proporção do sinal, a gente vai ficar com ela menor que zero, como é o caso aqui que está apresentando, né? Então, 2 foi para esse segundo membro e ele passou negativo, né? E aí, como a gente tem sem incógnita, né? Esses dois valores, né? Ou seja, mais 1 e menos 2, né? Se a gente tiver mais 1 adicionado a menos 2, então a gente vai ficar com menos 1, né? Mais 1 menos 2 igual a menos 1, né? Então aí a gente deixa a inequação já na mesma proporção da função f, né? Então aqui a gente já deixa alterado, deixando dessa forma aqui 2x menos 1 menor que 0, né? Então a gente já deixa ali já alterado, né? Então ele já alterei já ele aqui. Então aqui ele ficou menos 2x menos 1 menor que 0. Feito isso, a gente tem essa consideração, né, como eu falei, né, f de x e g de x, para ficar mais fácil de determinar os zeros das funções, né? Então, a gente, para fazer essa determinação, a gente vai pegar apenas esses membros aqui da inequação, né? Pegar esse aqui e esse outro membro aqui, e aí a gente pode determinar os zeros da função sem nenhum problema. Detalhe importante, né? Essa inequação ela pede o seguinte, que f de x seja menor que 0 e g de x seja menor do que 0 também, né? Onde é que está isso? Está na própria relação do sistema de inequação, estava aqui desde o início. Tá bom? Então é importante ficar com essa condição aí, porque pode ser que tenha alguma mudança se a gente venha fazer alguma regra de sinal, caso a variável ela venha ficar negativa. Bom, então vamos para a resolução aí para encontrar o zero das funções. O primeiro, f de x menos 2x menos 2, né, igual a zero. Então, nesse caso aqui, o 2 ele vai passar para o outro lado aqui da equação, né, já que está com sinal de igual, né, então ele vai passar aqui para esse lado aqui. Esse lado, já que ele estava negativo, ele passou positivo. Pronto, e aí vai acontecer justamente o que eu comentei agora, né? Como a gente está com a incógnita negativa, a gente precisa multiplicar por menos 1 para não ficar com o valor na incógnita negativo, né? Então a gente faz essa regra, né? Ou seja, multiplica por menos 1, então a gente acaba invertendo os sinais, né? Então menos 2x fica 2x e 2 fica menos 2. Lembrando que quando eu uso esse recurso aqui, né, a relação de sinal ela muda também na inequação. Então, nesse caso aqui, se a função ela estava menor que 0, ela vai inverter, ela vai ficar maior que 0. Mas vamos ver isso depois. Bom, finalizando, né, a gente tem 2x igual a menos 2. Né, então, a incógnita vai ficar do lado esquerdo e o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente vai ter menos 2 dividido por 2. Né? Lembrando aqui, esse menos 1, né? Se a gente não tivesse multiplicado por menos 1, o que é que ia acontecer? Menos x igual a 2 dividido por 2. Né? Então, seria uma relação que não faria sentido para a resolução da inequação. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter x igual a menos 2 dividido por 2. Fazendo a divisão, a gente vai ficar com x igual a menos 1. Né? Então, a incógnita negativa não tem problema nenhum, né? A representação dela. Então, a gente já sabe que o x é igual a menos 1 com base da primeira inequação. A segunda, 2x menos 1 igual a 0. Mesma situação, né? O menos 1 ele vai passar para o outro lado. Ele estava negativo, ficou positivo. Então, a gente vai ter 2x igual a 1. X permanece nesse primeiro membro da equação. O 2 ele passa dividindo. Então, a gente vai ter x igual a meio. Né? Então, aí, como está em fração, a gente deixa dessa forma mesmo. E aí, o detalhe da resolução, deixa eu deixar aqui ele ampliado para vocês observarem o seguinte. Essa primeira, que deu menos 1, o que é que acontece? Se você observar aqui, a condição de solução ficou x maior que menos 1. Né? Então, a gente fez a inversão do sinal com base nessa propriedade que a gente utilizou aqui
na resolução da equação. No segundo caso, né, aqui embaixo, permaneceu com a mesma relação de sinal, já que não utilizou a regrinha, né? Então, x ficou menor que meio. Então, o que isso significa? Isso significa as possibilidades de resolução para esse sistema de inequação, onde o x, para satisfazer aquela inequação, né, já que aqui a gente está pedindo qualquer valor que seja menor que zero, e aqui também qualquer valor que seja menor que zero, né, para satisfazer essas inequações aí inicialmente. Né? Então aqui a gente vai ter aqui o intervalo de x maior que menos 1 e x menor que meio. A gente pode também juntar essas duas soluções para ficar dessa forma, que fica aí mais fácil de entender. Né? Então os valores possíveis para x, nessa resolução de inequação, a gente vai ter o seguinte: menos 1 menor que x e x menor que meio. Né? Então a gente vai ter esse intervalo possível de soluções para que venham a satisfazer as duas inequações e elas venham atender a seus respectivos valores de sinais, o qual elas estão pedindo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer a substituição, né, na inequação para ver se a condição ela é verdadeira, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer novamente mais uma aula sobre inequação. A gente vai estar resolvendo mais um exercício. O exercício é esse que a gente vai estar resolvendo, né? Sistema de inequação. Onde a gente tem aqui os dois termos, né? Indicados aí para justamente a gente resolver o mesmo. Bom, o primeiro passo aqui que a gente tem que ficar atento é referente a essas duas condições, né? Você observa que o primeiro termo aqui, ele está indicando que é menor ou igual a zero. O segundo termo ele está dizendo que é menor que x. E aí a gente tem que deixar essa relação balanceada com a indicação também do zero. Né? Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é trazer o x para o membro principal da equação, ou da inequação. Né? Então, nesse caso, o x, como ele está aqui positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Né? E aqui ele já está negativo. O que a gente tem que ficar atento aqui é que a gente tem 2x positivos menos x. Né? Então, 2x menos x vai dar igual a x. Né? Então, a gente vai ter x menos 5 menor que zero. Né? Então, aí o termo ele vai ficar agora balanceado. De fato, aqui a gente já substitui o sistema, né? Então aqui x menos 5 menor que zero, tá bom? E agora dá para dar continuidade para resolver o sistema de inequação. Aí a gente vai fazer agora a consideração para as duas funções, né? f de x e g de x, onde f de x a gente vai considerar aí menos 3x mais 5, né? Que é referente a esse primeiro membro aqui. E o segundo g de x igual a x menos 5. E aí é onde a gente vai agora precisar determinar o zero da função, né, para poder dar andamento, né, para a resolução e encontrar justamente os valores possíveis para resolver esse sistema. É importante também, né, fazer já a relação referente a variação que vai ter de cada função, né, tanto de f de x e g de x, onde f de x vai ter que ser menor ou igual a zero e g de x menor que zero, né? A condição para que a gente tenha valores satisfatórios para resolver o sistema de inequação. Bom, então resolvendo as funções, a gente vai ter menos 3x mais 5, né, igual a zero. A gente vai precisar passar o 5 para o outro lado da inequação. Né? Então a gente vai ter menos 3x igual a menos 5. A gente multiplica por menos 1, né? Para quem acompanha o último vídeo a gente explicou, né, o porquê, né, que é justamente para inverter o sinal da incógnita, né, já que o sinal da incógnita nesse caso aí está negativo, né, ou seja, menos 3x. Né? Então a gente multiplicando por menos 1, a gente vai ter aí 3x igual a 5 e fazendo a
a relação, né, de 3x igual a 5, então a gente vai ter x igual a 5 dividido por 3, né? O 3 aqui que ele está multiplicando, ele vai passar para o outro membro dividindo, né? Então aqui está já a indicação dele, né? Então aqui a gente tem x igual a 5 sobre 3, né? E aí a gente segue agora para o segundo termo, né? Ou a segunda inequação, né? Nesse caso aí já em relação à função de g de x. Então a gente vai ter x menos 5 igual a 0. Né? O menos 5 ele está negativo, ele vai passar para o outro lado da função. Então a gente vai ter x igual a 5. Aí já o resultado final dela, né? Não vai precisar dividir. Então para a solução, a gente vai ter x pertence aos reais, tal que x maior ou igual que 5 terços. E também x pertence aos reais, tal que x menor que 5, né? É justamente a relação para solucionar as duas inequações. Só que aí no caso a gente pode juntar, né, esses termos para ter uma resposta única, né? Aí x pertence aos reais, tal que 5 terços menor ou igual a x e x menor que 5, né? Então aí a gente tem justamente a relação do intervalo, o qual de possíveis soluções, né, para esse sistema de inequações. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!